esse é o começo da história de um homem chamado Nicodemos. Eu quero chamar a sua atenção por causa de uma visão progressiva, algo que vai crescendo, vai ganhando espaço, vai se expandindo dentro de Nicodemos. Nicodemos era um dos homens mais importantes na época do conhecimento das Escrituras Sagradas. Ele era um dos príncipes entre os judeus. Esse título conferido a ele exigia dele algumas posturas. Primeira delas, esse é um homem de reputação inquestionável. A reputação de um príncipe, de um mestre dos judeus, perante a sociedade cuja qual ele estava, requeria dele uma postura, um posicionamento, um nome. Era alguém que não poderia ter dívidas, não poderia estar envolto em escândalos. Era alguém, certo, cujo nome, a reputação era limpíssima. Nicodemos precisava ser um exemplo de fidelidade financeira. A postura de Nicodemos, o conhecimento da palavra, ele conhece muito acerca, certo, do que o Velho Testamento ou o Antigo Testamento consegue apontar para o futuro. Porém, Nicodemos começa a ter problemas com uma das coisas que mais atraiu pessoas a Cristo ao longo da história: os milagres, os sinais. O que Jesus é capaz de fazer é algo que atrai a atenção das pessoas. E ao longo de toda a história, certo? Até mesmo hoje, pessoas cujos quais têm fé e têm um ministério que vem acompanhado de sinais, sempre terão em suas casas, no trabalho que essas pessoas dirigem, em suas igrejas, muitas pessoas. Porque os sinais atraem as pessoas. Era assim com Elias, com Eliseu, certo? Foi assim com Moisés, atraindo a atenção do Egito e de todas as nações por onde o povo caminhou. Sempre o milagre, ok? Os sinais o acompanhavam. E agora, depois de um período muito extenso de silêncio, no intervalo entre o Antigo para o Novo Testamento, aparece alguém com os sinais poderosíssimos. Eu não sei se você já parou para observar, mas a Bíblia diz que João Batista, o que precede Jesus, nunca fez um sinal, certo? Jesus diz que nascido de mulher não teve ninguém maior que João, ou seja, de um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. João é considerado o maior homem que já pisou nessa terra, mas a Bíblia faz questão de dizer que ele não realizou nenhum sinal. João não curou ninguém, certo? João não fez nenhum milagre. A proposta era que João trouxesse a verdade, a salvação. Era isso. Mas Jesus não. Jesus, ele vem trazendo os sinais. E aquilo que ele realiza, né? Na transição de seu ministério ordinário para extraordinário, Jesus começa a ganhar popularidade, reconhecimento. Seu propósito é entrar em todas as classes, pobres, ricos. Jesus deseja conversar com os judeus, com os samaritanos, com os gentios. A proposta é algo que vem para salvar a todos. Mas nós sabemos que não dá para todos saírem vencendo. Todas as vezes que alguém normalmente ganha, provavelmente alguém vai perder. E não é diferente com Jesus. A exposição de Jesus, o seu crescimento, começa a gerar um prejuízo à classe religiosa da época. Os fariseus, certo? Os religiosos, eles estão perdendo prestígio. As pessoas estão deixando de procurá-los. As pessoas estão deixando de frequentar as sinagogas. Porque tem alguma coisa acontecendo. A sinagoga, ela traz a palavra que João trazia, é verdade, mas ela não carrega os sinais que Jesus carrega consigo. E o pior, Jesus consegue trazer as duas coisas. É um mestre na palavra e também traz consigo os sinais. Então, inevitavelmente, a popularidade que os religiosos ou os fariseus detinham, até para receber alguns privilégios de Roma, corre perigo. Para que a paz fosse estabelecida naquele território, que era um território reconhecido por guerras, Roma precisa, certo? Ter notícias de que aquele é um local pacífico. E para isso, governadores como Herodes, como os Césares, precisam explicar ou mostrar que eles têm o controle da situação. Então quem é que mantinha esse controle? Eram os líderes religiosos, buscando trazer um equilíbrio.
Se Roma começa a descobrir que esses indivíduos, certo, que recebiam verbas, prestígios, proteção, não têm mais o controle da situação, eles estão sob ameaça. Então este é o grande problema. A aparição de Jesus começa a criar problemas para aqueles homens. Eles não gostam de Jesus simplesmente por questões espirituais. Não é porque o diabo colocou isso no coração deles. É porque eles estão levando prejuízo. É assim que funciona. E é assim até hoje. Quando alguém na igreja, ou em qualquer ambiente, mas aqui falando da igreja, ganha uma postura de reconhecimento, aparece ou perde para essa posição ou postura para alguém, é inevitavelmente que essas pessoas não gostem. É assim que funciona. Então Jesus está envolto nesse ambiente. Num ambiente de popularidade, é verdade, mas também um ambiente de ódio, de pessoas que não gostam deles. Por quê? Porque ele está gerando prejuízo para elas. E uma das classes, provavelmente, a mais atingida, é a mais impenetrável por aquilo que Jesus e seus discípulos carregam. O Evangelho, a salvação. E essa classe é a classe religiosa, os fariseus. No ambiente que eles frequentam, Jesus é um demônio. Jesus é uma blasfêmia. Jesus é um mal, Jesus é um câncer que precisa ser removido. Essa é a grande verdade. Então é importante entendermos que dependendo do prejuízo que o Evangelho gera para algumas pessoas, essas pessoas inevitavelmente precisam ser ou expressar uma grande barreira para elas. Porque esse Evangelho vem condenar o que eu estou falando, vem condenar o que eu gosto, vem condenar o que eu pratico. Então eu não gosto desse Evangelho, eu não gosto das igrejas, eu não gosto dos crentes, eu não gosto. Isso é o demônio? Não. Isso é o prejuízo que essas pessoas levam por causa de uma diretriz de vida que para elas é extremamente ruim. Então talvez você tenha na sua vida os fariseus, que pode ser seus pais, seus irmãos, amigos, vizinhos, pessoas que inevitavelmente não vão gostar, na verdade não é de você, é do que você representa, porque o que você carrega é para elas algo que gera muito prejuízo. Então o que acontece nesse texto? Nicodemos é alguém que começa a olhar tudo isso. Ele começa a olhar o que ele escuta na sinagoga. Precisamos matá-lo, prendê-lo, ele é um charlatão, ele é um comilão, ele faz seus sinais por Beelzebu. É isso que ele escuta na sinagoga. O que ele escuta nas ruas? Um Cristo que vai na casa onde o fariseu o sacerdote não vai. Dá atenção a pessoas que eles não dão. Não está interessado em bens materiais, não quer popularidade, vai para o deserto. Nicodemos começa a olhar o que estão dizendo aqui e o que estão dizendo, o que está acontecendo aqui. Tem gente vendo, andando, certo? Sendo liberta, sendo perdoada, mudando de vida. E Nicodemos começa a desconfiar que tem alguma coisa que não está funcionando direito. O que está sendo dito lá na sinagoga não está batendo com o que está acontecendo. Mas aceitar isso geraria para ele também um grande prejuízo. E Nicodemos sabe disso. Então ele vai devagar. Tá certo? Ele vai devagar. Ele avalia e ele chega à conclusão que ninguém pode fazer aqueles sinais. Note, Nicodemos não está preocupado com o que Jesus prega. Ele também é bom na palavra. Ele é bom no conhecimento. Mas Nicodemos não conhece ninguém que conhece como ele conhece, ou até mesmo mais, mas é capaz de fazer o que Jesus faz. E ele sabe que ninguém faria o que Jesus está fazendo se Deus não fosse com ele. Isso abre uma porta para Nicodemos. A curiosidade. A curiosidade abre uma porta para ele e nele, que Jesus vai conseguir acessar. Ele monta uma estratégia. Eu não vou de dia porque alguém pode me ver, pode dizer à sinagoga, pode dizer aos superiores, eu posso ter problema, eu posso ser afastado do grupo, eu posso perder o meu cargo. Pastor, mas Deus não é mais importante do que a posição daquelas pessoas e a opinião delas? Nicodemos não sabe ainda. Ele não tem certeza se Jesus é quem ele está achando que é ou se Jesus é
o que aquelas pessoas estão dizendo. Então será que vale a pena jogar o cargo na sinagoga fora, jogar o prestígio fora, sem ter a certeza do que vai tomar a decisão? Nós estamos falando de um garoto, estamos falando de um homem. Nicodemos era um homem sério, firme. Você está entendendo? Eu não sei onde você caminha, onde você quer caminhar, mas eu vou te dar uma dica. Antes de caminhar, antes de aproximar, antes de dar acesso à sua vida, avalie. A vida não é brincadeira, certo? Seja maduro. Porque é Deus. Nicodemos não sabe se é Deus ou não. Ele não tem certeza. O que ele tem é uma dúvida, um questionamento. Então ele sim pode ser chamado de covarde. Porque se fosse eu iria de dia. Tá bom. Talvez você seja muito intenso, quer mergulhar de uma vez. Mas eu já cansei de ver gente que mergulhou de cabeça em lugares rasos, em lugares problemáticos e não conseguiu caminhar. E hoje não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de pastor. Essa é a grande verdade. Vá mais devagar, dê mais tempo para você. É assim que funciona. Nicodemos então vai de noite, sozinho. Presta atenção. Ele não quer ser visto por ninguém. E Jesus me parece que sabe. Como a mulher samaritana no poço de Jacó, Jesus está sozinho e Nicodemos chega e diz: mestre, bem sabemos. Você pode botar o verso 1, por favor? João capítulo 3. Bota o 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sei que é mestre. É isso que ele disse? Sabemos que és mestre. Opa, tem mais alguém com Nicodemos que não está ali. Tem mais alguém achando que Jesus pode ser realmente o Cristo e o Filho de Deus. Nicodemos parece um mensageiro de um pequeno grupo. Nicodemos parece ser alguém que foi enviado para pesquisar, para avaliar, para observar se aquilo é verdade. Por isso ele diz: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olá pessoal, demos um break aí, uma paradinha no vídeo, porque eu tenho uma mensagem muito especial para você a partir de agora. Primeiro, inscreva-se no meu canal, Pastor Cláudio Duarte. Segunda mensagem, ative o sininho das notificações. Terceiro, é importante que você venha curtir o conteúdo, obviamente. Comentar também é muito importante e compartilhar. Fique com o restante da mensagem aí, um grande abraço, graça e paz. Ele está só, mas representa um grupo. Jesus conseguiu entrar. Não há ambiente que ele não possa romper. Não há coração que ele não possa penetrar. Posso ouvir um amém? Então por isso, não interessa o quão duro seja a pessoa ou seja o ambiente, nunca desista de levar o evangelho até lá. Aprenda a respeitar as pessoas e não queira levar tudo de uma vez. Eu lembro de uma história de um homem que ele era um palestrante muito renomado e foi ministrar uma palestra. E quando ele chegou no auditório da palestra, tinha só um senhor sentado. E ele, confuso, falou: o que aconteceu? Não vem ninguém? E o senhor está lá esperando a palestra. Aí ele sentou do lado do senhor. O palestrante disse: o senhor conhece o palestrante que vai ministrar? Aí ele falou: eu conheço não, senhor. Ele disse: me fala uma coisa, senhor. Se o senhor chegasse num lugar para ministrar uma palestra e tivesse uma pessoa só para ouvir, o senhor fazia a palestra? E o senhorzinho disse: moço, eu não entendo nada disso não, que eu sou da roça. Mas se eu chegasse no galinheiro e tivesse uma galinha só, eu dava milho para ela comer. O cara falou: nossa, que coroa sábio. Falou: senta aí que o palestrante sou eu. Foi lá, Alexandre, e mandou 2 horas de conteúdo no velhinho. Depois ele sentou do lado do velhinho, sentou e falou com ele: aí o senhor gostou? Ele falou: moço, eu sou da roça, eu não entendo muita coisa não. Mas se eu chegasse no galinheiro e tivesse uma galinha só, não dava o saco todo de milho para ela de uma vez só não. As coisas têm que seguir um caminho. A gente tem que parar de ser intenso demais, achando até que é o próprio Deus e a nossa espiritualidade. Nicodemos parece ir devagar, mas a postura, ele representa um grupo. Bem sabemos que és mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais. Sinais. Todas as vezes que alguém é capaz em Deus de manifestar sinais, pronto, as coisas tomam um vulto diferente. Esses sinais não necessariamente precisam ser uma cura.
Mas quando você tem um diferencial, certo? E esse diferencial é reconhecido como um sinal, você pode ter certeza que vai ter um grupo de pessoas olhando para você em ambientes impenetráveis, começa a ser possível. Jesus começa uma conversa com ele. E Jesus disse: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nicodemos disse: mas como pode ser um homem sendo velho nascer? Jesus explica: olha, tem que nascer do batismo. Nós ouvimos isso na quarta-feira, certo? Aquele que nasce da carne é carne. E a manifestação do pecado na carne é fortíssima. Para que ela seja subjugada, você vai ter que nascer da água e do Espírito. Só que essa é uma conversa que termina do nada. Quando nós olhamos esse texto, se você parar para observar, verso 21. Coloca o 3:21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são manifestas em Deus. O verso 22, ele já mudou de assunto. A conversa acabou. Então o que aconteceu com Nicodemos? Como é que foi? Nicodemos perdeu o tempo dele. Jesus também não foi eficiente em seu poder de evangelização. E não aconteceu nada. O que nós esperaríamos, certo? Talvez um reconhecimento imediato do Nicodemos, levantando suas mãos e dando glória a Deus. Esse não é o único modelo. Nem todos se convertem na mesma hora, no mesmo momento, do mesmo jeito, na mesma intensidade. Aquela noite passou, Jesus seguiu o seu caminho e Nicodemos foi para sua casa. Mas o tempo passou e vai acontecer um ato bem interessante em João 7, a partir do verso 40. Coloca do 40, por favor. João 7:40. Preste atenção. Então muitos da multidão, ouvindo essas palavras, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém e da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, havia dissensão por causa de Jesus, no meio do povo, no meio dos sacerdotes, no meio dos discípulos, em tudo quanto é lugar. As pessoas tinham dificuldade, porque Jesus trazia algo novo. E todas as vezes que algo novo chega, inevitavelmente ele desperta desconforto, desconfiança, certo? Não tem credibilidade. É assim que funciona. Nós temos uma igreja em Xerém, eu mostrei para vocês que 60% da igreja não é de Xerém. Nós estamos fazendo 12 anos, Jorge. E agora, no nosso 12º ano, o povo de Xerém começou a vir para a igreja. Levou 12 anos para que nós rompêssemos esse descrédito. Está certo que é perfeitamente normal. Então, quando olhamos para esse texto, o que vemos? As pessoas estão confusas. Certo? O povo está dizendo: olha, é o Cristo, não é? Vamos embora. Isso aí, vamos lá. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Vamos lá. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Vamos lá? Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Olha só. Os fariseus mandaram prender Jesus. Os guardas foram prender, mas ficaram procurando uma oportunidade para prender Jesus. Não dava para prender de imediato. Enquanto eles estão procurando uma ocasião, tiveram que escutar o que Jesus está falando. Enquanto eles estão escutando, desistiram de prender. E voltaram para falar com os caras: olha, não dá para prender o cara não. Vai que a gente nem volta, filho de discípulo. E aí ele diz: poxa, ele também conseguiu enganar vocês. Mas algum dos principais ou dos fariseus creu nele? Verso seguinte: mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Verso 50, olha quem está lá: Nicodemos. Olha bem, que era um deles,
o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem, sem primeiro ouvir e tem conhecimento do que faz? O que Nicodemos está dizendo. Eu fui. Tem algum dos principais que creu nele? Só que ele não pode falar, porque é perigoso. Sim ou não? Sim ou não? Isso, e ele podia ser intenso? Não. Porque Nicodemos não quer sair do sistema. E Jesus não quer que ele saia do sistema. Jesus quer que ele salve o sistema. Entendeu? Então ele diz: olha, gente, vamos fazer o seguinte: a nossa lei não julga um homem sem ouvir. Vamos trazer o cara aqui e colocar o cara para falar. Olha o que ele diz. Responderam eles e disseram: és tu também da Galileia, ô Nicodemos? Examine e verás que da Galileia nenhum profeta. Olha o verso 53. E cada um foi para sua casa. Termina igual o outro. Parece que não aconteceu nada. A conversa acabou, cada um foi para sua casa, não aceitaram que Jesus viesse falar, se não descobriram que Nicodemos era um dos principais que também cria, e estava tudo por quê? Porque Nicodemos está construindo a sua caminhada de fé. Você está entendendo? Eu não sei como é que vai ser a sua, mas tem que ser inabalável. Seu relacionamento com Deus tem que ser feito da seguinte forma: 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Pare de querer copiar a intensidade e o caminhar do outro. Descubra o seu. Uns vão rápido, o outro devagar. Tá certo? É assim que funciona. O Paulo é da pai, pum, pum, pum. O Nicodemo foi devagar para entrar em outro ambiente. Então parece que cada um foi para sua casa. Mas no capítulo 19, a partir do verso 38, por aí, eu acho. Volta um pouquinho, volta no 37. Isso. Olha só. Outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Agora o 38. Depois disso, Jesus está morto. E o que diz o texto? José de Arimateia, que era o quê? Mas era discípulo de Jesus em que modelo? Oculto. Por quê? Porque tinha medo dos judeus. Ele era discípulo, sim ou não? Mas era um discípulo meio escondido. Ô gente, fala o seguinte: tem uns irmãos do Satanás na igreja e oculto? Tem umas pessoas ruins assim, com comportamento bagunçado, uns lobos no meio da ovelha, uns, como é que é o nome do apoio do trigo? Um joio no meio do trigo. Tem ou não tem? Sim ou não? Então, se o inimigo manda de lá para cá, por que nós não podemos mandar um abençoado lá para sua casa, infectado com a palavra de Deus? Cheio do poder do eterno, da palavra do Senhor, da manifestação do Espírito para salvar aquela vida, aquele bairro, aquela empresa, aquelas pessoas. Você pode mandar de lá para cá, nós também manda para lá. Guerra é guerra. Manda uns perturbados para cá, nós manda uns abençoados para lá. Sim ou não? Então preste atenção. O Nicodemos, olha só, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Quem é esse? José de Arimateia, discípulo de Jesus, em verso seguinte. E foi também com o José de Arimateia quem? O Nicodemos, aquele que anteriormente foi de noite. Olha só, que faz questão de botar em parênteses os dois textos. O outro está com medo e é discípulo em oculto, e esse aqui também estava com medo, foi de noite. Me parece que quando Nicodemos diz: bem sabemos que és mestre, provavelmente ele já incluía também o José de Arimateia. Só que a diferença agora é que o sol ainda não se pôs. Jesus tem que ser retirado do madeiro enquanto é dia. Porque se virar o último raio de sol, já não é mais sexta, é sábado e ninguém pode mexer nele. O cara que antes foi de noite, agora foi de dia. Nicodemos agora me parece não ter medo de perder sua posição. Ele não tem mais o desconforto se alguém descobrir se ele estava junto com o José de Arimateia, o senador, certo, romano,
que usa sua posição política, sua influência com Pôncio Pilatos para ir lá e reclamar Jesus. Ele é proprietário de um túmulo onde ninguém foi sepultado. Nicodemos agora faz como aquelas mulheres. Olhe bem. Ele vai levar um conteúdo. Olha a proposta. Olha o que nós estamos vendo. Um homem que outrora tinha medo, outrora estava inseguro, não tinha certeza, mas ele foi construindo a sua história de fé gradativamente. É isso que eu peço a você. Um evangelho firme e forte, firme o suficiente, porque se amanhã eu me envolver num adultério, você não se separa de Cristo. Firme o suficiente para que se amanhã um pastor dessa igreja, alguém que você admira, respeita, se envolver num escândalo, você é capaz de se manter ao lado de Jesus. Não interessa se uma igreja, se alguém é envolvido num escândalo. Nós estamos firmes, fortes, porque o que nos sustenta não é o homem, é Deus. Mas para isso, vamos precisar de tempo. Tempo para construirmos a nossa base. Estamos muito preocupados com as folhas, com os frutos, mas a coisa mais importante de uma árvore é sua raiz. Entendeu? Então nós precisamos de uma igreja forte. Hoje alguém posta alguma coisa na internet e vira verdade, porque as pessoas sequer são capazes de consultar. Hoje durante o dia você escuta 10 mensagens. Eu não sou contra isso não. Você só precisaria saber o que você está ouvindo. Nós precisamos ter esse entendimento. Uma igreja firme, uma igreja forte. Ah, pastor, Jesus volta quando? É antes da tribulação? Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Pega a mochila, arruma e põe nas costas. Se voltar antes, no meio ou depois, nós vamos estar com ele em glória. Você consegue entender isso? Não se distraia. É assim que funciona. Nós olhamos um homem que começou uma história inseguro, de noite, sozinho, certo? Mas que ao longo da caminhada ele foi descobrindo. É ele mesmo. E se é ele mesmo, eu não quero mais saber. Agora para mim não faz mais diferença. Eu tenho certeza de que ele é o Cristo. Então agora eu não vou mais de noite. Eu vou de dia. É assim que tem que ser. Quando João Batista começa a engrossar seu discurso no deserto, sabe o que as pessoas fazem? Vão embora. Para onde é que nós vamos? Nós vamos para Jesus. Porque João está com a palavra muito dura, mandando a gente parar de beber, parar de fumar, parar de trair, parar de fazer isso. Eu só estou adaptando. Ah, a gente não gosta disso não, quer saber da coisa? Essa palavra está muito chata, João. Tá bom? Nós vamos lá, é pro outro lá. Quando eles estão chegando, Jesus já viu. Ele falou, estão vindo de onde? Vocês acharam que foram ver uma cana no deserto? É isso? Se vocês achavam que o negócio estava difícil lá, aqui é que o caldo engrossa. Então nós estamos precisando de crente que sirva a Deus de todo o coração e construa devagar, não precisa com pressa não, porque você vai demorar a morrer. Principalmente se for mulher, o homem morre rápido, mas a mulher vive mais, não é? Mas vamos embora, gente. Hoje eu quero trazer essa reflexão, sabe, de uma vida construída, sabe, bem sustentada, bem firme. E sabe o que é mais engraçado? Verso 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um morto naquele lugar onde fora crucificado, e no outro um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram Jesus. Vamos lá. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Notou que a história acabou com Nicodemos e já entrou na Maria? E cada um foi para sua casa? Porque essa história é a nossa história. O culto acaba, cada um vai para a sua, mas tem que ir algo em nós, que vai nos tornando melhor a cada dia, mais perto de Deus a cada dia, mais firme a cada dia. E por favor, não tente mostrar para as pessoas
quem você é. Deixe que elas descubram sozinhas. E elas vão começar a olhar e vão dizer, vai ali um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vai ali alguém de vida transforma. Começa falando mal de você. Depois fala assim, oi, tá indo para a igreja, né? Vai com Deus. Depois fala assim, tem culto quando lá, hein? Qualquer hora. Ou vou, tá bom? Aí, espera outro dia, você passa, aquele papelzinho assim, leva lá, bota meu nome lá. Não é? Dá vontade de você falar. Porque é assim que vai, devagarzinho, certo? Aí você diz o quê? Vamos lá, qualquer hora, fazer uma. Aí eles vêm e sentam lá atrás, ó. Eu sei que tem gente lá atrás. Aí depois eles mudam para cá, não quer fazer nada. Tem gente que veio de outra igreja, cansada, aborrecido, chateado, quase foi pro inferno. Porque me abusaram de mim, porque me fizeram, me perseguiram, me traíram, e não sei o que, Aí você olha e fala, aí elas estão ali, esse pessoal que está ali, ó. Eles já estão mais mansos, nós já conseguimos dar uma amansada, Aí eles vêm para cá, mas vêm assim, ó, não quer fazer nada. Vim porque não tinha lugar lá atrás para sentar, senão. Aí quando você vê, está trabalhando na igreja. Aí dá vontade de eu falar, sem vergonha. Não, é Deus agindo, movendo. Eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje. Algo que tem por propósito te fortalecer no Senhor. Firmar seus passos de uma tal forma que você esteja preparado para viver todos os momentos da sua vida, sobreviver a todos os ataques do inimigo e poder sair deste ambiente de cabeça erguida, podendo dizer até aqui, me ajudou o Senhor, e o nome do Senhor sendo glorificado através de sua vida. Então, uma coisa muito importante que você precisa aprender agora: Deus não pede de você perfeição. Deus pede de você progresso. Ok? Não é perfeição, é progresso. Na ótica divina, o importante é que amanhã sejamos melhores do que hoje. O importante é o que nos derrubou, desanimou, certo? Criou problemas para nós ontem, não crie hoje, porque nós estamos num ambiente de progresso. Nós estamos vivendo uma vida crescente, tá certo? Então, eu quero te mostrar a história. Eu já usei esse texto aqui, mas hoje eu vou terminar no horário direitinho, mas eu vou ser um pouco mais lento, para que você possa pegar a mensagem com mais facilidade. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 11, verso 1 e 2. Pode acompanhar só aqui na tela, depois você dá uma olhada em casa. Verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era essa mulher muito formosa à vista. Continua, porque tem gente que não conhece o texto. Mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiro e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu
e mandou dizer a Davi: estou grávida. Somente até aí. Olhe para mim, porque eu quero conversar com você. Alguns anos antes a esta passagem, um rapaz começa a viver algumas histórias bem particulares. Um dia Davi está no campo, o mensageiro manda chamá-lo dizendo: o profeta está na sua casa, um banquete está preparado, mas ninguém come se você não chegar. Davi então chega, o profeta derrama sobre ele o azeite da unção. Davi vai seguir sua vida, mas Davi agora está apacentando as ovelhas de seu pai, quando um urso vem tentar pegar uma ovelha. Davi então defende a ovelha, enfrenta o urso e mata o urso. Em outra ocasião, Davi, apacentando as ovelhas, agora um leão veio e pegou uma ovelha. Davi então vai até o leão, certo? Toma a ovelha do leão e mata o leão. Davi venceu 2 batalhas. A batalha contra um urso e a batalha contra um leão. Uma batalha meio que selvagem, né? Um animal perigosíssimo, ou 2, mas lá na selva, certo? Ou lá no campo, vamos dizer assim. E ele continua levando sua vida. O próximo adversário de Davi não é urso nem leão. É um soldado dos filisteus. Ele é um homem altamente preparado, campeão dos filisteus, especialista no combate homem a homem. Este homem é Golias. Ele é o próximo adversário de Davi. Com uma funda na mão, uma tiradeira, ele atira uma pedra que derruba o gigante, ele corta a cabeça do gigante e vence a batalha. O próximo adversário de Davi é o rei Saul. Saul agora era capaz de identificar em Davi a presença do Espírito que um dia esteve sobre ele. E Saul agora 2 vezes tenta matar Davi, e Davi se esquiva de Saul, evita matá-lo, e Saul acaba morrendo numa batalha desafiadora. Bom, nós temos 3 batalhas enfrentadas por Davi, ou 4, né? O urso, o leão, o gigante e o rei. Note que à medida que Davi vai vencendo uma batalha, o próximo oponente se torna mais poderoso. À medida que ele passa de uma fase, o teor da batalha cresce. As garras do urso, as presas do leão, a espada de Golias e a lança de Saul não venceram Davi. Ele foi ungido por Samuel para se tornar rei e ainda não se tornou. Mas finalmente a vitória chegou. Davi, após a morte de Saul, ele vai se tornar o rei. E finalmente as coisas parecem fazer sentido. Mas o capítulo 11 nos narra a próxima batalha. O modelo da batalha mudou. O campo de batalha não é mais o mesmo. Coloca o verso 1 do 11, por favor. E aconteceu que, decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra. Bom, o rei é Davi, e o tempo é de sair à guerra. No tempo em que os reis
saem à guerra. O texto diz que Davi envia Joabe, com ele os seus servos e todo Israel. Lá em Rabá, eles enfrentam os amonitas, e o texto diz que Joabe e os servos de Davi destroem os filhos de Amon. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Olhe bem, era tempo de ir à guerra. Davi manda alguns irem à guerra, mas ele não vai. Davi deveria estar em Rabá, junto com seu comandante, Joabe. Davi tinha que estar lá enfrentando os filhos de Amon, vendo as cabeças rolarem, vendo seus soldados gritando vitória, ensanguentados, vencendo, mas ele não foi. O motivo pelo qual eu não sei. Davi resolveu ficar em casa, no palácio, dormindo, descansando, talvez porque a batalha de Rabá contra os amonitas fosse uma batalha fácil. Talvez ela era tão fácil que ele resolveu não ir. Sabe aquele inimigo? Sabe aquela situação que ela parece que não deve ter de você toda a atenção? Então ele nem foi. O que ele não sabe é que ele continua em guerra, mesmo que não seja em Rabá, mesmo que não seja contra garras, presas, espadas, lanças. O campo de batalha vai mudar, e pior, Davi não nota. Ele não é capaz de notar o que está acontecendo. Quando ele não vai à batalha e fica em casa, o texto diz que ele vai se levantar e passear pela sacada, e ele vai ver uma mulher tomando banho. Eu garanto a você que não tinha nenhuma mulher tomando banho em Rabá. Não tinha nenhuma mulher tomando banho na guerra. Mas ele não está na guerra, ele está em casa. Ele deveria estar na guerra, mas não está. E quando você não está onde deveria estar, você corre o risco de ver coisas, de ouvir coisas que não deveria ouvir. Lá a vitória está acontecendo, mas aqui não tem guerra, né? Ele está em casa. Cadê o leão? Não tem leão. Cadê o urso? Não tem urso. Cadê o gigante? Não tem gigante. Cadê o rei? Não tem rei. Então parece que não tem guerra. Por quê? Porque o inimigo de Davi mudou. E quando o inimigo muda, certo? Quando a estrutura muda, os crentes costumam se atrapalhar. Davi está agora diante de seu maior adversário. O maior inimigo e a maior batalha de Davi. Aliás, a batalha cuja qual ele vai perder. Ele que venceu leão, urso, gigante e reis. A configuração mudou. E quando a configuração muda, Davi se atrapalha. O que tem agora? Uma mulher pelada. Ela não tem presa, não tem garra, não tem espada, não tem lança. Ela é apenas uma mulher nua, belíssima. Seu nome Batseba. Davi é capaz de olhar aquela mulher tomando banho. E diga-se de passagem, Davi tem como esposa Merabe, tem como esposa Abigail, tem como esposa todas as mulheres que haviam pertencido a Saul, agora pertencem a ele. Então Davi não tem nenhum problema para fazer sexo. Se ele ficou excitado, e tem todo o direito, ele é homem, está diante de uma mulher nua, então é perfeitamente normal que ele seja atraído por aquela imagem, tá certo? É assim. Mas
Davi quer aquela mulher. Ele é o rei. E ele manda alguém ver quem é aquela mulher. Descubra quem ela é. Tá bom. Ele ainda está na batalha. O inimigo é outro. E ele ainda não notou. Alguém volta e diz: Davi, aquela mulher é casada. Ela é a esposa de um dos seus oficiais. Urias, o heteu, ele está na batalha. Bom, a informação por si só já deveria ter destruído as intenções de Davi, mas não destruiu. Davi está em guerra. Ele está em guerra. Numa guerra diferente, é verdade. Porque nem sempre as guerras que enfrentamos seguem o mesmo modelo. Nem sempre a guerra vem em modelo de confusão, de problemas, de adversidade, nem sempre. O que tem agora para ele é o maior inimigo dele, nu, diante dele. Ele pode ir se deitar com qualquer uma, ou perdão, eu citei Merabe, mas era Mical, certo? Mas ele se deita com ela. Ela não pode negar, provavelmente, pois ele é o rei. E o texto termina dizendo que ela ficou grávida. E o marido dela está na guerra. Ela não tem como explicar aquela gravidez. Ela está grávida do rei. O marido está na guerra. Quando ele voltar e ela tiver de barriga, provavelmente ela vai ser apedrejada, morta. Ela é uma adúltera. Então ela manda avisar: ó, eu estou grávida. Eu estou grávida. Davi falou: eu preciso resolver isso. Manda trazer o marido dela e ver se ele faz sexo com ela. Porque se ele fizer sexo com ela, ela está no início da gravidez, certo? Só sabe que está grávida porque sua menstruação atrasou. Então, ele faz sexo com ela e eu mando ele para a guerra de novo. Não vai dar para contar as semanas. A gente bota o filho na conta do cara. O cara falou que não ia, o tal do Urias. Ele veio, mas não foi deitar com a mulher dele. Davi falou: não tem jeito, vou mandar matar esse cara. Mandou ele levar uma sentença de morte para o sobrinho dele, Joabe, que está lá no campo de batalha, e Urias morre pela espada dos amonitas. Davi agora, sabe o que ele fez? Ele é muito gentil. Ele pegou a mulher para ele. Ah, tadinha. Né? Legalzinha. Capítulo 12. 12, capítulo 12. Sai do capítulo 11, você está no capítulo. Isso. Preste atenção nessa historinha, porque ela é muito legal. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã é o profeta, é o homem da palavra de Deus. Deus foi lá e falou com Natã: vai lá na casa do rei. Vai lá e fala com ele. Fala com ele o quê? Vamos lá. Apressando-se, ou apresentando-se ele a Davi, disse: olha a história contada pelo profeta. Havia numa cidade 2 homens, um rico e o pobre. O rico é Davi, o pobre é Urias. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas. As ovelhas e vacas representam suas esposas, suas mulheres. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeirinha que comprara e criara. Essa cordeirinha é Batseba. O rico é Davi, as ovelhas e vacas são suas mulheres. O pobre é Urias e a cordeirinha é Batseba. Olha só, ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia,
do seu copo bebia, dormia no seu regaço e a tinha como filha. Verso 4. Olá pessoal, demos um break aí, uma paradinha no vídeo, porque eu tenho uma mensagem muito especial para você a partir de agora. Primeiro, inscreva-se no meu canal, Pastor Cláudio Duarte. Segunda mensagem, ative o sininho das notificações. Terceiro, é importante que você venha curtir o conteúdo, obviamente. Comentar também é muito importante e compartilhar. Fique com o restante da mensagem aí, um grande abraço, graça e paz. E vindo um viajante ao homem rico. Lembra do capítulo 11, do verso 1? Lembra quando Davi se levanta, não vai para a batalha, mas vai dar uma volta no palácio? Ele está andando na sacada do palácio sozinho. E ele vê Batseba tomando banho. Davi viu Batseba da sacada. Davi está sozinho vendo Batseba. Capítulo 11. Capítulo 12. O homem rico, Davi, presta atenção, recebe na sua casa um viajante. Quando o profeta chega, o profeta não traz uma visão física, ele traz uma visão espiritual. Davi achou que estava só. Davi achou que a guerra estava acontecendo em Rabá. Ele não sabia que Jerusalém estava em guerra e que a casa dele havia sido invadida por inimigos. Porque ele não vê. Mas quando o profeta chega, o profeta diz: aí, um viajante veio à casa do rico, ao palácio. Quer saber quem é o viajante? Dá um pulinho no livro de Jó. De onde você vem, Satanás? Eu estou viajando, estou percorrendo a terra. Eu estou procurando uma empresa, uma casa, uma igreja, um casamento. Filhos que não são protegidos, não são guardados. Eu estou procurando um lugar. Quem sou eu? Eu sou o inimigo, o viajante. Ele não tem paradeiro. Seu propósito é roubar, matar e destruir. Basta destruir a sua família que ele pula para a próxima. Basta falir a sua empresa que ele vai para a próxima. É assim. Olhe bem. Esse é Davi. Ele não faz a mínima noção. Por quê? Porque a configuração mudou. Você lembra Moisés? Qual é a configuração da primeira vez que a água vai sair da rocha? Toca. Qual é a segunda configuração? Fala. Quando Deus diz fala, a configuração mudou. Se a configuração muda, os crentes se atrapalham. Davi não faz a mínima noção que tem uma guerra no palácio. Ele não é capaz de enxergar. O profeta diz: veio um viajante ao homem rico e deixou este de tomar das suas ovelhas e das vacas para assar para quem? Para quem? Para o viajante. Então, escuta aqui. Se o homem rico é Davi, o pobre é Urias. Se Batseba é a cordeira, e se esse processo é fazer sexo com ela, vamos pensar comigo. Davi ficou excitado, sim ou não? Sim ou não? Ele podia se deitar com Mical, a mulher dele, com Abigail, sim ou não? Ou com qualquer outra de suas esposas. Mas o texto diz que aquilo que foi assado para quem? Para quem? Então aquele sexo não era para Davi. Aquele sexo era para Satanás, para envergonhar. Aquilo era para destruição. Entendeu? Por que Davi não fez sexo com Mical? Porque se ele faz sexo com Mical, não é pecado. E a santidade alimenta a Deus. O pecado alimenta Satanás. Olha só. Quando você olha para isso, Davi está agora diante de uma historinha bem interessante. Ele está terminando de contar. Ó.
Vamos lá, ó. Deixou este de tomar das suas ovelhas, ou seja, Davi deixou de se deitar com as suas esposas, certo? Porque era para assar para o viajante que viera a ele. Ele tomou a cordeira do pobre e preparou para o homem que viera a ele. Note que tudo que está sendo feito no palácio está sendo feito para o viajante, não é para Davi. Está tudo certo? Coloca o 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Que Davi está invocado com que homem? Com que homem? Qual é o homem que Davi está aborrecido? Ele mesmo, ele só não sabe. O cara que ele está invocado, certo? É ele. E aí Natã disse, vive o Senhor, certo? E ele disse a Natã, Davi disse, vive o Senhor, que é digno de, é o homem que fez isso. Bota o verso seguinte. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se... Verso 7. Então, disse Natã a Davi, você é esse homem, ó. Você é esse cara. Esse é você, Davi. Você é o cara do leão, do urso, do gigante, do rei. Mas cada batalha traz consigo, meus irmãos, características particulares, peculiares. Não pensa que porque você venceu ontem, você vai vencer hoje, não. Hoje a batalha é outra. O inimigo está te estudando, olhando para você, buscando uma maneira de envergonhar você, envergonhar a sua família, envergonhar a igreja que você faz parte, envergonhar o nome do Senhor. Então não brinca com isso, não. Davi diz, esse cara deveria morrer, porque ele não faz a mínima noção que ele está falando dele mesmo, porque ele não enxerga a guerra. Para ele a batalha acontece em Ramá ou em Rabá. Ele não enxerga isso. Mas quando ele diz isso, olha só, tu és esse homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi, rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul. Bota aí, irmão, que dá tempo para a turma ler. E te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Olha o que Deus está dizendo para ele. Cara, olha o que você jogou fora. Olha o que você fez. Mas Davi tinha com ele, a seu favor, um campo novo. Uma batalha nova. Deus é misericordioso. Nós lidamos com duas coisas grandiosas de Deus. Diga para mim, graça. Fala de novo, graça. O que é graça? Graça é receber aquilo que eu não mereço. E Deus também trabalha com misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é não receber aquilo que eu mereço. Graça eu recebo o que não, mas é do bem. E misericórdia eu não recebo o que mereço, que seria o mal. Quando essa conversa está desenrolando, bota o verso 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos, a Urias o Heteu feriste a espada, sua mulher tomaste por mulher, e mataste com a espada dos filhos de Amon. Verso 10. Agora, pois, não se apartará jamais a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher do Urias o Heteu para a tua. Olha o verso 11. Assim diz o Senhor, suscitarei da tua própria casa
o mal sobre ti, tomarei as suas mulheres perante os teus olhos e darei ao teu próximo, o qual se deitará com as suas mulheres perante o sol. Vamos embora. Porque tu o fizeste mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o... Então disse Davi, pequei contra o Senhor. E disse Natã, também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Olha para mim. Que brincadeira é essa? Ao desenrolar da conversa, Deus fala com Davi, Davi, eu tenho um problema com isso. Você é meu servo. E qual é o problema de você ser meu servo? O problema de você ser meu servo, Davi, é que o meu nome está arrolado com o teu. E sabe o que está acontecendo, Davi? Todo mundo sabe que você pegou Batseba. Todo mundo sabe que você mandou matar Urias. E sabe o que é pior, Davi? Está todo mundo falando mal de mim por tua causa. E se você, Davi, não preza pelo seu nome, eu prezo pelo meu. Então isso não vai ficar assim, não. Você consegue entender a responsabilidade que você carrega e que eu carrego? Você quer viver uma vida bagunçada? Tá bom! Você tem todo o direito, a vida é sua. Agora você não pode falar que você pertence a Deus. Diga que gosta dele, que acha dele legalzinho, que de vez em quando você vem na igreja, tá certo? Que você dá uma ofertinha. Mas por favor, se você quer viver uma vida bagunçada, cuidado com o que você faz. Porque Davi disse, eu pequei. E Deus disse, tá bom. Já assumiu. Aquele que confessa alcança misericórdia. Mas eu vou te avisar uma coisa, Davi. Você não vai morrer. E como você mesmo disse, deveria morrer. Mas vamos fazer o seguinte. A espada jamais vai se apartar da tua casa, Davi. Escuta o que eu vou te dizer. Primeiro, um filho teu vai estuprar uma filha tua. Aminon e Tamar. Um filho teu vai mandar matar o outro irmão. Salomão manda matar Adonias. Absalão, seu filho, vai montar uma tenda no meio do arraial e vai se deitar com todas as suas mulheres. Vai humilhar você. Qual é o problema disso? O problema dessa situação é que Deus perdoa o pecado, mas o efeito dele, ele vai vir sobre nós. E se você... Como é que eu vou explicar? Vou usar esse termo, não dá para... Eu ia dizer se você é homem, mas não é isso. Se você tem coragem de fazer algo de errado, por favor, também tenha coragem de ser digno de colher tudo que fez. Porque Deus não está brincando e nós não estamos brincando de ser crente. Se você pensa que é só você que está em guerra, aqui está todo mundo em guerra. Aqui está todo mundo lutando para progredir, para vencer. Os campos de batalha mudam. Eu não sei o que você enfrenta. Mas nós precisamos nos fortalecer. Davi escuta tudo isso. Bota o verso 15, para a gente adiantar. Então Natã foi para sua casa. Natã despejou e virou as costas e foi para casa. Então o Senhor feriu a criança que Batseba, dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E Davi então agora vai orar. 7 dias sem tomar banho, sem comer, orando pela criança. Davi é um homem forte, é um homem valente. Um homem de Deus. Está aprendendo as lições da vida. Então deixa eu falar uma coisa para você. Evite cometer erros, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai ter que colher. Então cuidado com o que você faz com a sua mulher. Cuidado com o que você faz com os seus filhos. Cuidado com o que você faz com o seu marido. Cuidado com o que você faz com o seu dinheiro. Cuidado com o que você faz com a sua saúde.
Cuidado com o que você faz com seus pais. Cuidado com o que você faz com a sua fé. Cuidado com o que você faz com a sua reputação. Cuidado com o que você faz, porque Deus te perdoa, mas os efeitos você vai ter que lidar com isso. E pelo menos seja forte para colher, porque ele diz: pequei. Mas olha, verso 12, 15. Vamos pegar esse, só para você ter noção. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, entrou, passou a noite prostrado em terra. Verso 17, vamos lá. Então os anciãos da casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e nem comeu com eles. Mas ao 7º dia, verso seguinte, sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. 7 dias depois, o garoto morreu. Davi está orando para ele não morrer. Davi está pedindo a Deus para ele não morrer, mas ele morreu. Davi era um homem de Deus, sim ou não? Sim ou não? Venceu o leão, o urso, Golias, viu Saul morrer, mas perdeu a batalha para Batseba. Agora ele tem a vergonha, a humilhação. Precisava ter? Não precisava. Precisava viver isso? Não precisava. Você precisava passar essa humilhação? Não precisava. Deus não tem nenhum interesse de te ver humilhado. Não tem. Quem tem interesse de ver você humilhado, de cabeça baixa, esse é Satanás. Ver você envergonhado, envergonhar sua casa, envergonhar seu casamento, envergonhar seu nome. Todo mundo lá fora fala bem de você, menos os seus. Você parece Naamã, montado no cavalo, passando, e todo mundo te ovacionando, gritando: olha o grande general, a Síria dorme tranquila, porque Naamã é o nosso protetor. Mas quando ele chegava em casa, que tirava seu elmo, que tirava sua armadura, a lepra aparecia. Porque está assim de gente que é extraordinário na igreja, no trabalho, no boteco, mas em casa não tem um mínimo de reputação. Não é seu nome só que está em jogo, é o nome do Senhor dos exércitos. Então nós precisamos lembrar a quem nós representamos. Mas eu gosto de Davi porque ele é macho. Olha o que ele fez, Vamos aqui, para a gente adiantar. Verso 19. Verso 20. Lê ali para mim. Então Davi, o filho dele está morto, sim ou não? Ele ficou prostrado ou se levantou? Quem é o culpado do filho dele ter morrido? Ele ficou prostrado ou se levantou? Então eu não sei o que aconteceu com você, meu filho. Se você tem culpa, se você não tem. Se você fez certo, se você fez errado. Eu vou te falar uma coisa: não fique prostrado, se levante, porque Deus é contigo. Se o que você fez não te matou, ainda dá tempo. Vai ter que colher o que plantou. Davi se levantou da terra. Tem quanto dia que ele não toma banho? Quanto dia? Então o cara se lavou logo, para tirar aquela nhaca dos 7 dias. E fez o quê? Se ungiu, passou logo um perfumão, um Avon. E fez o quê? Trocou estava com veste de saco. Agora o menino morreu. Entrou na casa do Senhor e ele agradeceu a Deus porque o filho morreu? Sim ou não? Não! Ele pediu a Deus para o filho não morrer? Agora não! O que ele fez? Ele foi adorar. Ele está dizendo: meu filho está morto, mas eu ainda sou teu servo. Essa batalha que eu perdi não vai destruir a minha vida. Você está entendendo? Não permita que o inimigo te envergonhe. Você pode ter cometido erros, você pode ter falhado, você vai ter que lidar com essa falha, com esses erros, mas não deixe o diabo vencer você, porque você é um filho de Deus. Levanta essa cabeça sua. Vamos pro pau. Estou nervoso. Estou cavando já. Eu gosto, olha lá. Foi para a casa do Senhor e depois ele fez o quê? Pediu o quê? Pão. E puseram o pão e ele... Isso aí. Por quê? Porque ele tem um reino para estar à frente. E o reino é maior que suas perdas particulares.
Para de ficar chorando. Você já descobriu que você é ruim? Então tenta um jeito de melhorar. Pastor. O senhor não sabe a minha situação. Eu não estou afim de saber. Eu não estou. Entendeu? Eu quero que você mude de vida. Entendeu? O que você fez? O que fizeram? Eu não gosto disso, não. Ou se você souber a quantidade de coisa ruim que já me fizeram nessa vida, se eu falar aqui, você vai chorar. E aí, que se dane. Eu vou terminar aqui, que eu gosto sempre de falar isso. Eu sou nascido e criado aqui em Xerém. Uma vida difícil, irmão. Eu morava numa casa tão pequena que para o sol entrar, nós tínhamos que sair. A gente dormia às vezes 2 numa cama. Era tão apertado, irmão, que eu sonhava o mesmo sonho. Não tinha nem espaço para 2. Eu doido para namorar, os meninos tudo namoravam. Eu tinha que chute. Lembra do que chute? Nós amarrava na canela. Eu ia para festa, para o casamento, para a escola, para tudo. Minha tia mandou uma vez fazer uma camisa quadriculada para mim. Uma calça azul de tergal que me deram. E um quichute. E lá na frente de casa tinha um arbusto que o pessoal, na ponta dele, botava casca de ovo. Lembra disso? Um arbusto assim, os mais velhos que leva até embaixo. E aquilo tinha um do lado. Eu parecia um ET e aquilo é minha nave. Pensa numa vida sofrida. Eu falei aqui isso já. Eu beijava espelho. Porque eu doido para beijar. Mas nenhuma menina queria beijar eu, não. Não rolava. Ruim mesmo, ruim. Entendeu? Sabe aquela coisa assim? Se você olhar rápido, eu sou bonito. A minha vida era assim. Hoje eu melhorei um pouquinho. Mas naquela época, se você olhar rápido, eu era bonito. Se você olhar devagar, eu falei para você olhar rápido. Na verdade, era mais ou menos alguma coisa assim. E eu doido para namorar, não deixava namorar não. Meu pai também tinha uma reputação ruim, rapaz. Que Deus o tenha. Tá na glória, hoje eu posso falar. Ô velho bagunçado, meu pai. Só Jesus. Uma vez eu estava aqui, olhei lá na barraquinha ali tinha uma barraquinha, tinha um forró. Faltavam uns 20 minutos do culto. Eu olhei pela janela. Eu falei, nossa, tem um senhor dançando forró ali, parece meu pai. Faltava 20 minutos para começar o culto. Eu falei, é meu pai. Ele é minha ovelha. Eu falei, obreiro, quando meu pai entrar aí, manda ele vir no meu gabinete. Ele chegou lá em cima e falou, fala, meu filho. Eu falei, pai, eu tô ficando louco. Ele falou, o que foi, meu filho? Não fala isso. Eu falei, pai, eu tava olhando aqui da janela, o senhor acredita que não é possível, eu não tô bem. Eu vi um cara igualzinho o senhor, dançando forró ali agora, o culto vai começar. Ele botou a mão na boca e falou, meu filho, eu fui só comprar uma balinha. A moça estava dançando forró sozinha. Aí eu falei, eu não vou fazer uma desfeita dessa. Deixa eu te falar. Meu pai construiu uma reputação muito ruim. Minha vida não foi boa. Mas eu encontrei Jesus. Eu enfrento as minhas batalhas e muitas vezes o diabo muda a configuração e leva um tempo. Mas quando eu descubro que a minha queda vai envergonhar você, vocês devem lembrarem o dia que eu fui fazer uma visita ao ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para fazer uma brincadeira de Flamengo e Vasco. E eu caí na besteira de postar na minha rede. E eu imagino que você não ouviu por minha causa. Que tipo de pastor eu era
E como você caminhava com alguém que era soldado de Lula. Sabe o que isso me mostrava? O quanto o nosso nome está interligado. Então, nós precisamos ser fortes. Davi venceu isso. Salmo 51. Perdoa o meu pecado. Me dê a brancura que eu perdi quando resolvi tomar decisões erradas. Eu não sei o que você